Boa noite, gente. Perdão, eu entrei aqui ao vivo, mas a minha câmera estava embaçada. Eu tive que encerrar a live e começar novamente. Mas já vou convidando aqui o nosso participante da noite. Entrei pontualmente, mas aconteceu esse embaçada para vocês, né? Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Já convidei aqui o Netinho e ele já está entrando. Boa noite! Oi, doutora, boa noite. Deixa eu só colocar um filtro aqui porque ninguém merece. Ah, imagina! Eu tive que entrar. Olha, caiu o dele também. Deixa eu convidar novamente. Peraí, que ele foi colocar o filtro e caiu. Deixa eu mandar de novo. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, doutor Rafael. Muito obrigado pela participação, viu? Estamos com altas expectativas? Estamos mesmo, viu? Aqui hoje a nossa missão é grande. A nossa missão, de fato, hoje é mostrar aos homens, principalmente aos homens, a gente sabe que muitas mulheres vão ser a maior participação aqui, mas que o paciente pós-bariátrico homem também tem o direito de cuidar da sua saúde. Boa noite, Regina. Boa noite. Deixa eu só ver aqui se o Netinho consegue entrar novamente, tá? Deixa eu convidar ele de novo. Mandei o convite. Já mandei novamente, mas caiu. Mandei de novo. Sejam muito bem-vindos, viu, pessoal? Um prazer estar aqui com vocês. Deixa só o Netinho chegar. A Dani. Oi, Dani, boa noite. Netinho Rocha não está conseguindo participar. Poxa, ele entrou e agora não está acessando. Vamos de novo. Mandei o convite de novo. Ah, agora foi. Oi! Agora Esse Instagram parece que tá de brincadeira hoje, né? Pois é. Não, mas no início da live eu saí porque eu estava embaçada. Minha câmera estava suja, gente. Aí eu tive que sair, limpar a câmera do celular, senão vocês iam ver a Ju embaçada. Pois é, mas esse Instagram hoje tá de brincadeira. Deixa eu dar boa noite pro pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Pronto, o pessoal vai entrando. A Sônia entrou, já entrou um pessoal, saiu, foi porque a gente estava, né, realmente agora nesses minutos iniciais. A Leires entrou, boa noite, Leires. E eu acho que dá pra gente. Ah, tá. O Rafa tá pedindo para não esquecer de compartilhar. Essa live é um assunto muito importante. Bora quebrar o Com mito da certeza. reparadora só para as mulheres, né, Rafa? Vamos quebrar esse mito aí, vamos quebrar. Netinho, eu acho que enquanto a galera vai chegando, né, todo mundo vai conectando, eu acho bacana como vai ficar salva a gente já ir se apresentando, né? Boa noite, Pastor Batista. Eu acho que é importante, né? A gente já ir se apresentando, a gente trazer um pouco de quem é o Netinho, né? Aqui para o pessoal. E depois eu falo um pouquinho de mim também. Mas, lógico, como você é o convidado da noite, eu vou dar a preferência para você se apresentar primeiro. Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que tá aqui na live. Doutora Juliana, boa noite. É um assunto de extrema importância, então muito obrigado pelo convite. Óbvio que eu não iria recusá-lo, né? Porque é um assunto que precisa e todo mundo precisa saber, principalmente quem está passando aí pela cirurgia bariátrica, né? Muitas pessoas acham que só mulher que tem direito à reparadora, que só mulher que faz reparadora. Nada disso, homem também pensa em reparadora, né? Bom, me apresentando, eu sou o Netinho Rocha, trabalho aqui com o Instagram. Eu cheguei a pesar 208 quilos antes da cirurgia bariátrica. Hoje eu estou com 154 quilos. Eu emagreci 26 quilos no pré-cirúrgico, né? E depois da cirurgia já emagreci mais um pouquinho, já emagreci 28 quilos. Eu sou da área de humanas, então não me peço muito para contas. Então eu estou aí com 154 quilos. E aí eu tô agora no Instagram levando informações para as pessoas e eu acho que realmente essa live vai ajudar bastante aí, muita gente. Maravilha. Netinho, primeiramente, antes de falar sobre a Juliana, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo. Eu acho essa live de extrema importância para a gente quebrar barreiras, quebrar mitos, como o doutor Rafael falou, que existem com relação aos direitos dos homens, né? E seguindo
para quem não me conhece ainda, eu sou a Juliana Rodrigues, eu sou advogada especialista em direito à saúde, médico também, direito médico hospitalar e da saúde. Atuo exclusivamente em todo o território nacional, né, buscando a justiça para quem realmente tem o seu direito violado, né? E a gente tem um cuidado muito especial aqui no escritório de somente entrarmos com a ação para aquele cliente que de fato tem viabilidade. E isso é uma responsabilidade do escritório muito grande, porque a gente cuida do bem mais precioso que as pessoas têm, que é a saúde, né? Então eu jamais posso frustrar uma pessoa que só está querendo cuidar da saúde, seja um bariátrico, seja uma pessoa com câncer, seja uma mãe de uma criança autista, enfim, qualquer patologia, né? E é muito bom estar aqui com vocês, tá? Agradeço de coração e sim, bora falar desse assunto maravilhoso que a gente sempre fala hoje, né? Bora lá, doutora. Tenho certeza que tem Bora! muito curiosa aí. Pois é. Primeira coisa que eu queria começar falando para vocês aqui hoje, você primeiro tá de parabéns. Você fez a bariátrica 3 meses atrás, 3 meses ou já fez 4? Não, vai completar 4, dia 27 de julho. Pronto. Então, daqui 9 dias já vai completar 4 meses. Tá tendo uma evolução fantástica. Ainda não atingiu a meta, ainda tem um chãozinho ainda para bater, mas eu não tenho dúvida que você vai atingir. Inclusive, as suas receitinhas eu estou pegando para mim. Ontem com um bolinho ali de whey. A Floco já veio, né? Eita! Nossa, delícia. Aquela ali já tá salva, viu? Cliquei já em salvar. E assim, é um caminho muito lindo, é um caminho árduo, não é fácil. Mas daqui a pouquinho, meu amigo Netinho vai estar com a gravidade em seu desfavor. Você é novo, jovem, com essa cutis maravilhosa. Mas daqui a pouco a gente vai sentir uma gravidade batendo aqui, uma gravidade batendo em outras áreas do corpo. E na grande maioria das vezes, o que eu sinto quando eu converso com os clientes do escritório, eu sinto uma tristeza e uma insatisfação com o corpo. Uma felicidade com a saúde, no sentido, eu estou realizada porque eu venci a apneia do sono, porque eu venci a diabetes, porque eu venci a esteatose hepática, porque eu venci outras comorbidades atreladas à obesidade, mas agora eu tô assim. E é como se fosse uma cruz que a pessoa tem que carregar. E não é uma cruz que a pessoa tem que carregar. Ela só tem que saber os direitos dela, e se de fato ela tem o direito, para poder seguir em frente. E quando eu falo que a minha preocupação com os homens é grande, por quê? Porque hoje a carteira de clientes que eu tenho hoje no escritório, pacientes pós-bariátricos ou que venceram a obesidade com dietas, homens não representam 1%. É baixíssimo. Inclusive, antes de ontem, eu fiz um aviso de liminar, até convidei ele hoje a participar da nossa live, mas eu não vi ele entrando aqui ainda não. Fiz um aviso de liminar para Ribeirão Preto, São Paulo, um homem com a maior quantidade de áreas que já passou pelo escritório até hoje. Então, dele vai ter, inclusive, preenchimento de gordura facial. Dele vai ter, porque a marca do bigode chinês dele está bem aprofundada. Ele vai ter preenchimento facial. Já está autorizado a eliminar dele, tá? Olha. Vai ter torsoplastia nas costas, tirar a sobra de pele das costas, a abdominoplastia, interno de coxa, né? E foi tão bacana a videochamada com ele, Netinho, que eu fiz junto com a esposa. E ela que veio pro meu Instagram, e ela que me conheceu e depois trouxe ele. Então, para você ver a importância do apoio dentro de casa, né? E ele a todo momento ele ficou aqui conversando comigo conversando comigo não, ele ficou me monitorando aqui no Instagram uns 6 meses, que ele me confidenciou. E ele falou: doutora Juliana, eu fiquei observando tudo que o escritório faz, como que vocês se comportam, como que vocês acolhem um cliente, como que vocês são, a preocupação que vocês têm com a vida, que a nossa preocupação aqui é a vida, é a saúde. E para ele confiar esse momento na gente. E detalhe, reconstrução de auréola, porque o mamilo, quando emagrece, a auréola vai descer também. Então tem que trazer essa mama para cima e reconstruir o mamilo, que é uma cirurgia já diferente das meninas, né? Que faz aquela sustentação, então tem um corte meio que
no meio e embaixo na base, como se fosse uma âncorazinha. E dos homens, não. Dos homens, normalmente, é ali no mamilo, E tem, né? e tem gente que nem imagina que isso é possível, né? Pelo plano. Não, a maioria não imagina. E assim, o que a gente fica feliz é porque, assim, existe esse mito, né? Que o homem só faz abdominoplastia. Hoje eu digo para você que dos pacientes pós-bariátricos que procuram a reparadora, 99% procura somente a abdominoplastia, que é coberta pelo plano. Homem é mais descansado, não pensa em judicializar, então eles são mais tranquilos. Agora, as mulheres não, elas já buscam todo o direito delas aonde tiver. E o homem, ele já é mais tranquilão. Só que às vezes vai para uma praia, aí tem vergonha de usar, né? Uma sunga, coloca uma camiseta. Por quê? Porque a auréola do mamilo tá lá embaixo, né? Tem casos também que você vê homens que vão para academia, criam massa muscular e aqui no peitoral tá super definido, mas o bico da auréola do mamilo tá lá embaixo. Você vê que tá deslocado, né? E por que sofrer com essa transformação, né? E buscar, né? O doutor Valmir colocou aqui agora que homem foge do médico. Isso é verdade. É verdade, É Netinho? verdade. Não é o meu caso, né? Mas percebendo assim na rede, isso é a pura realidade. É por realidade. Na sua casa você tem um bom exemplo, né? Que você tem aí seus avós. Sim. Com certeza, a sua avó ela procura muito mais o médico do que o seu avô, Sim, né? com certeza. Então, isso é uma cultura, na verdade, né? O homem, ele só costuma procurar ajuda médica quando ele tá morrendo, né? A verdade é essa, né? E a gente tem que quebrar esse paradigma. Então, a gente tem que trazer essa informação nessa live para que as pessoas saibam, para que as pessoas tenham noção de como correr atrás, de como ir atrás do seu direito, né? E eu acho isso que é fundamental, esse pontapé para a gente começar a tirar as dúvidas, né? Então, uma das maiores dúvidas hoje que chega aqui no escritório seria qual área que o homem tem direito a reparar, né? Então, basicamente, são as mesmas áreas que a mulher também tem direito a reparar. A grande diferença é que o homem, na sua maioria, não precisa fazer uso de prótese. A mulher, às vezes, ela já precisa fazer uso de prótese. O homem também, na sua grande maioria, se ele lipar, ele não precisa enxertar. A grande maioria não tem esse desejo. Por exemplo, não quero um aumento glúteo. É muito difícil, a não ser que seja um caso de saúde, que o glúteo ficou tão só a pele, que ao sentar tem incômodo, dói para sentar. E tem isso, tá? Tem clientes do escritório que tem que sentar em almofadas de gel pelo tamanho do desconforto e dor no cóccix. Casos como esse, aí sim, o enxerto ele vai ser necessário. Ou o enxerto, ou a prótese glútea vai ser necessário. Então, a maioria dos homens tem que ter esse conhecimento, que são os mesmos direitos que as mulheres têm. Basta, aí vem o pulo do gato. Basta que seja uma cirurgia de caráter reparador. Reparador. Segunda-feira, nós tivemos uma cliente aqui do escritório de Londrina. Ela tirou 4,5 kg de abdômen, de pele do abdômen. Pensa num pacote de arroz. Ela tirou do abdômen dela. E o plano de saúde disse que era estético. Negou. Inclusive, tem uma das perguntas que eu abri uma caixinha de perguntas hoje no Instagram, uma das perguntas é sobre isso, sobre estética. Mas, É Ju. doutora Juliana, Ju. Não, tira esse doutora. Pode eu tirar. É Ju. tô lendo a pergunta aqui do Rafael, Uhum. inclusive quero mandar um abraço para ele, Rafael, um abraço, super nutricionista. Você falou daquele monte pubiano nas mulheres, né? Nos homens também tem como fazer cirurgia? Tem a mesma coisa. Chama o mesmo lifting de pubis que a mulher tem direito, o homem também. Por quê? Quando o homem perde muito peso, também acontece da gravidade, além da pele cair sobre a pubis, há também uma assadura. Por quê? Aquela gordura da pubis, ela é uma das mais difíceis de perder. Então, o médico ele vai fazer o mesmo lifting de pubis que a mulher tem direito,
o médico cirurgião plástico também vai fazer. Vai tirar a sobra de pele e aproveita no mesmo procedimento cirúrgico e tira, faz o lifting de pubis. Qual é o problema aí de tudo que eu tô falando? Se o médico lançar o código para o plano de saúde requisitando a abdominoplastia e o lifting de pubis, o lifting vai ser negado. O lifting vai ser negado. Por quê? Porque ele não está no rol de procedimentos básicos da Agência Nacional de Saúde. Só que, quando você faz uma abdominoplastia e há a prescrição médica, a necessidade de fazer o lifting de pubis, o resultado depois fica muito desfavorável. Porque você fica com o abdômen reto, porque você tirou a sobra de pele. É um paciente que emagreceu muito, então ele vai ter um abdômen bem tensionado, porém vai ficar com aquela serrinha muito alta na parte de baixo. Então, às vezes, na última live que eu fiz na terça passada, tinha uma cliente nossa aqui do escritório que ela chegou a fazer antes. Primeiro as meninas às vezes correm e fazem o abdômen. Ah, depois eu corro atrás das outras áreas. E aí morava o problema, porque ela precisava fazer, né? Uma questão de necessidade, não é estético. E aí o que aconteceu? Ela falou: eu continuo sem usar biquíni, eu continuo tampando a pubis, porque tá uma serra, tá um morrinho. Está super desconfortável para mim. Ou seja, ela vai ter que passar novamente por um procedimento cirúrgico. Como ela tem as outras áreas para reparar, então a gente vai solicitar o lifting de pubis junto das outras áreas que ela ainda tem. Mas eu sempre aconselho, se o médico disse, olha, o resultado só vai ficar bom se você associar a abdominoplastia com o lifting de pubis, então escute o médico. Se não tiver dinheiro para poder pagar a cirurgia, né, que na grande maioria das vezes o problema mora aí, porque a gente está falando de um procedimento que custa em média R$ 7.000. Uma lift de pubis custa em média R$ 7.000. Depende do médico, né? Então, a gente está falando de muito dinheiro. Então, pode ser que... Então, o Rafael já foi respondido. Também quero dar um abraço no Rafael, dia 3. Também na doutora Juliana. A gente vai se encontrar dia 3 lá em São Paulo. Quero convidar o pessoal que estiver assistindo. Quem tiver pergunta, bora mandar perguntas então. Bora. Ju, perguntas aqui dos seguidores? Vamos, claro. Vamos lá. Primeira pergunta. Meu plano disse que só faz abdominoplastia, mas meu braço está com muita pele. Não é só abdominoplastia, né? Não. Aí que tá. Normalmente, quando você vai a primeira vez no cirurgião do plano, ele vai mencionar as áreas que você tem direito a reparar. Não bem direito, vamos corrigir. Ele vai mencionar as áreas que ele, como perito, né? Que o cirurgião ele é um perito, ele é um especialista naquela sua necessidade. Ele fez uma residência médica, do qual ele é a referência ali absoluta naquela sua necessidade. Ele vai dizer: olha só, Netinho, eu tô vendo aqui que você teve uma perda de peso significativa, né? Realmente, a abdominoplastia hoje é a única coberta no rol de procedimentos da ANS, associada também à correção de diástase e hérnia, que também está no rol da ANS. Mas aqui, ó, eu tô vendo que depois a gente pode até fazer um orçamento para fazer aqui uma dermolipectomia, uma braquioplastia, né, nos braços. Você pode fazer também aí um interno de coxa. Tá dando assadura, né? Inclusive, eu tô vendo aqui, tá dando dermatite, né? Você pode fazer também. O médico cirurgião plástico do plano, ele fala para você as outras áreas que ele tá vendo. Só que ele não vai colocar em regra, a maioria deles, não colocam no laudo. Para quê? Para não criar complicações entre ele e o plano. Alguns planos chegam até a ameaçar alguns médicos. Já ouvi isso porque eu sou especialista em direito médico e eu atendo médico também. O médico já ligou para mim, médico da Bahia, e falou assim: doutora, eu assinei um contrato de credenciamento com o plano e o plano falou agora que se eu der a prescrição médica das áreas a reparar para uma paciente de todas as áreas e ela tiver a vitória numa liminar, por exemplo, uma ordem judicial, eu vou ter que pagar de volta para o plano. O que o plano gastou com essa paciente. Então, assim, eu sempre falo essa questão, essa relação, Ju, você vai operar com o médico credenciado. Deixa ele falar todas as áreas que você precisa. No laudo, geralmente, ele vai colocar só aquilo que o plano autoriza, o abdômen. Mas peça para ele falar assim: doutor, tudo
bem, eu entendo que o senhor não vai pedir para o plano, mas me dê, por favor, pelo menos um orçamento das áreas que o senhor está vendo que eu preciso, só para eu já saber, porque aí ele vai falar para você, não, tudo bem, eu dou sim. Então aqui eu estou vendo que você precisa de uma torsoplastia inferior e superior, eu estou vendo aqui que tem muita sobra de pele também, né? O bumbum precisa de uma correção, talvez de uma gluteoplastia. Ele vai falar. Ele vai falar. Por quê? Porque ele vai querer te dar o orçamento. Na expectativa, lógico, de você pagar. Aí você tem dois caminhos. Você tem um caminho de realmente pagar ou o caminho de entrar pela via judicial. Ju, qual o caminho que você aconselha primeiro? E por enquanto nenhum dos dois? Ah, mas como assim, doutora? Como assim? Você não tem a negativa. Você não tem a cereja do bolo. Se você for lá, né, no afoitismo e pagar a Deus todo o valor que você gastou. Porque você não tem a negativa, que é o objeto da ação para qualquer advogado especialista em direito à saúde buscar o judiciário para você ser reembolsado daquilo que você gastou ou você ter o direito de ter uma ordem judicial, seja na liminar ou na sentença, te dando o direito de reparar essas áreas. Então, primeiro, você tem que ter a negativa. Ah, doutora, mas você acabou de falar que ele não vai me dar o laudo, o médico do plano realmente não, dificilmente vai te dar. Tem uns que dá, tá, gente? Não vou generalizar, mas de 100%, 98% pede para o plano. É um percentual muito baixo. Primeiro, então, Ju, então o que eu faço? Procure um médico particular. Conforme for, cirurgião plástico particular, você fala, não, eu preciso que o senhor faça um laudo descrevendo todas as áreas que eu tenho a necessidade de reparar. Então, é a partir daí que você vai encaminhar para o seu plano. E sabe, né, Tia, onde o mito mora? As pessoas, elas acham que quando você pega um laudo particular, você não tem como pedir para o plano através daquele laudo, porque só pode pedir com o médico credenciado. E não. A lei, ela é muito clara no sentido, tanto a legislação quanto a resolução normativa da ANS, de que o plano de saúde ele tem que aceitar o laudo de qualquer médico, basta que ele seja médico, credenciado, cadastrado no Conselho Federal de Medicina e tem no CRM local, né? Ou um CRM válido, né? É claro que a gente sempre pede que seja um cirurgião plástico, especialista, que você possa, inclusive, conferir no Conselho Federal de Medicina, que é simples, gente. Assim como você consulta a minha OAB hoje, na OAB, na OAB você coloca lá o nome do advogado, você consegue puxar. Se realmente a pessoa é advogada, vai estar a nossa foto lá. A minha, eu tô de cabelo cacheado, tá, gente? Porque, né, não foi assim que Deus fez, né? É cacheado. Mas vai estar lá. E o médico é a mesma coisa. Você consulta, você vê o rostinho dele, e lá você consulta a residência médica que ele já fez para você saber se ele é perito naquilo que ele está te fornecendo, né? E aí você aproveita e pede, doutor, eu quero um laudo completo com todas as áreas e eu quero um orçamento também. Porque o orçamento é aquilo que vai fazer com que o advogado consiga trabalhar também para buscar o seu direito, tá? É uma das coisas que a gente usa no processo também, tá Por isso, bom? por isso a importância de um bom escritório, né, doutora? Especializado, viu, gente? Ó, Porque o direito à saúde, ele é bem delicadinho, tá? É um direito de especialização. a Patrícia, ela tá perguntando, Ju, preciso passar pelo psiquiatra para conseguir as reparadoras? Patrícia, eu aconselho, viu, Netinho? Você sabe por quê? Aqui no escritório, inclusive, a gente sempre aconselha ter o laudo do psiquiatra também. Porque as pessoas, na grande maioria das vezes, a gente acha, até eu, antes de ir no psiquiatra na minha vida, antes de adoecer, eu achava que psiquiatra era coisa para faltando parafuso, bem aqui, vamos pro psiquiatra, né? E em 2016, acho que eu nunca falei isso em nenhuma live, eu tive síndrome do pânico. Quando eu me vi naquela situação, eu falei, gente, isso não é frescura. E eu achava que era frescura, eu achava que era um monte de coisas, né? E até então eu precisei de fazer um acompanhamento psicológico e um acompanhamento psiquiátrico para buscar a minha cura, meu tratamento. A partir de então eu tive uma outra concepção, uma outra abordagem da profissão do psiquiatra. Diante desse cenário, eu venho te dizer com relação ao paciente pós-bariátrico. Eu já ouvi paciente virar para mim e falar assim, cliente do escritório, doutora, quando eu fiz a cirurgia bariátrica, meses depois eu me livrei das comorbidades que poderiam me matar, né? Entre elas a apneia do sono, eu poderia ter uma parada respiratória de noite e não voltar.
Agora eu não tenho mais nenhuma dessas. Mas eu tenho outra comorbidade que me deixa tão mal quanto. Hoje eu sofro de depressão, porque eu não consigo me olhar no espelho. Eu não consigo me aceitar. Então, o laudo psiquiátrico, ele é, Ju, mas eu não tenho depressão, eu tô muito feliz. Nossa, eu tô botando uma roupa, tá tudo servindo, a roupa que não me escolhe mais, eu que escolho a roupa. Mas cada um é de um jeito. Só que eu vou mencionar um que 99% do paciente pós-bariátrico tem. Transtorno de imagem. Tá vendo que Sim. você tem um parafuso fora do lugar para ir no psiquiatra? O transtorno de imagem, ele te acompanha por muito tempo. Às vezes você vai sentar, por exemplo, eu tenho pacientes que estão pesando 60, 70 quilos, que todas as vezes que vão sentar numa cadeira de plástico, eles têm certeza que ela vai quebrar. Mas porque tá aqui. Tá intrínseco aqui ainda, né? E fora a questão de roupa, não, doutor, essa roupa não vai me servir. Vai no shopping, pega um número gigantão, depois coloca no corpo, tá folgado. Depois vai lá, pega um menor, coloca, ainda tá folgado. E depois coloca outro, ainda tá folgado. Eu sei que você vai renovar daqui uns dias, porque eu assisti sua live com a Camila. Eu sei que você vai querer renovar seu guarda-roupa lá no braço, que eu ouvi. Eu sou mexeriqueira, né? Mas ainda você tá no propósito ainda. Você ainda tá no caminho. O netinho daqui 6 meses, que eu vou conversar com você, vai ser outro netinho. E isso é muito presente. E o psiquiatra, sabiamente, ele estudou para isso, ele vai abordar, ele vai identificar isso em você e ele vai abordar. É lógico que o laudo do netinho, ele não é idêntico ao laudo da Juliana, ao laudo da Patrícia, ao laudo do Marcelo. Não. Às vezes você pode ter só um transtorno de imagem, às vezes você pode não ter nada. Mas às vezes você pode ter uma ansiedade, porque a sobra de pele está te causando essa ansiedade, que pode causar uma compulsão alimentar e você voltar a ter reganho, porque você está comendo pouquinho em poucas horas do dia. Então, o psiquiatra é muito importante, Patrícia, é muito importante. Principalmente, Netinho, porque a legislação, a Lei 9656 de 98, que trata dos planos de saúde, o legislador foi muito taxativo quando ele disse que a prescrição é do médico assistente. O que é isso, Ju? É do médico que acompanha o paciente. Então, se você tem um psiquiatra que acompanha, está fazendo uma análise em você, está fazendo um acompanhamento em você, e ele está identificando essas comorbidades, tá? Porque o transtorno dismórfico é uma comorbidade, ansiedade é uma comorbidade, depressão é outra comorbidade. E detalhe, gente, tudo que eu tô falando aqui tem cadastro internacional, tá? Tem a classificação internacional de doença, tem CID. Assim como a obesidade tem a CID E66, E0.66. Essas outras três aqui, ó, também tem suas classificações. Então, não despreze, tá? Não despreze, porque às vezes você faz uma grande descoberta e essa descoberta, esse tratamento pode te ajudar muito no processo. Uma coisa que eu falo é que o psiquiatra, ele descobre coisas que a gente nem imagina que a gente tem, né? E Exato, você consegue fazer o tratamento. Ó, exato. nenhum cirurgião faz a minha cirurgia pelo plano na minha cidade. Tem alguma coisa para ela? Nenhum cirurgião credenciado, né? Sim, Ela não. possivelmente, né? Nenhum cirurgião faz cirurgia pelo plano na minha cidade. Ah, não, tá. Então, no caso dela, e o que que acontece? Não tem médico credenciado na cidade dela. Aí, se não tem, ela tem duas opções. Quando entrar com o processo judicial, o advogado tem que mencionar que não tem médico cirurgião plástico credenciado na cidade dela. Por essa razão, ela pode fazer com o particular. Aí o pedido para o juiz é diferente. Aí tem que colocar, né? Solicito o deferimento da tutela de urgência, conforme laudo ID número tal, das seguintes áreas. Em ausência, caso seja ausente a rede credenciada na cidade, que seja autorizado no particular. O nosso pedido com o particular é sempre subsidiário. Primeiro, o credenciado. Na ausência deste, o particular. Tá bom? Certo. E agora tem duas perguntas aqui bem parecidas, que é assim, primeiro, fiz bariátrica há mais de 6 anos. Tenho direito a fazer reparadoras? E a outra pergunta é, tem tempo limite depois da bari para fazer as reparadoras? E perguntinhas boas.
são muito boas, viu? Não tem tempo limite nenhum. Você só não faz os reparadores se você precisar, porque você não quer. Porque quem assistir essa live aqui vai saber todos os seus direitos, né? Não, a gente já entrou. Ó, para você ter uma ideia, eu tenho uma cliente nossa, pertinho de Porto Seguro, que a gente conseguiu recentemente a liminar dela, para ela fazer, ela tá com 65 anos quase, completos, né? E ela passou muitos anos, há mais de 20 anos, ela fez a bariátrica e ela não sabia desse direito. E sofrendo muita, vou colocar discriminação até mesmo dentro de casa, com a aceitação do corpo dela. Desabafos no sentido dela virar para mim e falar assim, doutora, eu já ouvi do meu esposo que ele tem nojo de mim por causa da sobra de pele. E imagina o quanto tempo essa pessoa sofreu com uma discriminação até mesmo dentro de casa, sem saber que ela tinha o direito de reparar pelo plano. Por quê? Porque ela achava que era logo após a cirurgia, logo após atingir a meta, logo após bater a meta de peso e estabilizar o peso. Não, pessoal. Basta que você seja paciente pós-bariátrico e que você tenha, de fato, sobra de pele, tá? Ontem, por exemplo, ligou uma cliente aqui do escritório bem chateada porque ela passou pela avaliação do cirurgião plástico e o cirurgião plástico falou, olha, nessas outras áreas aqui, essa área, você realmente precisa de reparadora. Mas no seio você não precisa. Por quê? Porque você fez uma cirurgia plástica antes da bariátrica e o seu seio tá muito bom, não tem sobra de pele. Ele deu uma leve caída, mas seu seio tá muito bom. Então, gente, quando isso acontece, o que vocês têm que entender? O paciente pós-bariátrico, ele precisa reparar. Se não tiver sobra de pele, tiver uma leve flacidez, não é cirurgia reparadora. Aí pode passar por uma perícia, às vezes, pode passar por um... Como que eu vou saber, Juliana? Na consulta com cirurgião plástico particular, porque normalmente o credenciado pode ser que ele fale, pode ser que não. Mas normalmente eles falam também, tá? Então, não há limite de tempo, viu, gente? Pode fazer a qualquer tempo. Netinho, o problema é que quanto mais tempo as pessoas esperam fazer as reparadoras, o reganho ele é real. Ele é muito real. Porque a insatisfação com o corpo começa a pesar. E a ansiedade começa a atacar. E a compulsão começa a aparecer. Então, normalmente, quando a pessoa deixa passar mais de 2 anos, a gente começa a sentir que vem um reganho aparecendo, surgindo das trevas, assim. Então, eu não aconselho, a doutora Juliana não aconselha passar muito tempo. Mas se a seguidora que perguntou, ela tiver com o peso estabilizado e tiver ainda, né, bateu a meta dela, ela pode solicitar a qualquer tempo. Ótimo. Isso é muito importante, porque, inclusive, não foi a primeira pessoa que me perguntou. Já recebi uma pergunta no direct também sobre isso. Então, com certeza, mais dúvidas de outras pessoas, né? Existe prazo para o plano de saúde responder a solicitação? Tem um... Lembrando que a gente até conversou sobre isso, que eu quero falar muito depois também sobre indenização, né, doutora? Isso, perfeito. Tem um prazo, sim. Quando você solicita, você envia o laudo para o plano, solicitando todas as reparadoras, olha só o que eu tô falando, todas, tá? Eu sugiro pedir todas de uma vez. Você não vai provavelmente operar todas de uma vez, senão o médico pode matar você. Ele nem faz isso, na verdade. O médico tem um cuidado pela sua vida. Então ele vai falar, olha, agora nesse momento a gente pode fazer X áreas, depois a gente pode fazer outras áreas. E essa escolha das áreas que fazer primeiro é uma escolha paciente e médico. Porque o paciente geralmente escolhe aquilo que mais incomoda primeiro, tá? Mas, nesse primeiro momento, são 21 dias úteis para autorizar ou negar todas as áreas que você pediu. Ju, e se passar de 21 dias úteis e não ver uma resposta? Pode acontecer. Aí a gente chama de uma negativa que não é expressa, mas ela é tácita. Se perdeu no tempo, então a ausência de resposta do plano de saúde também é uma negativa. Tá? Então, se você tiver a comprovação de que mandou, por exemplo, no dia 29 de maio, e hoje é 16 de julho, o plano não respondeu, já temos uma negativa. Não de forma expressa, mas de forma tácita, que a gente chama, tá? E seguindo um assunto que você falou das indenizações,
Sempre que a gente vai entrar com um processo solicitando as reparadoras, nós, advogados especializados em direito à saúde, nós entendemos que essa negativa foi abusiva. Por quê? Porque o médico está dizendo que você precisa. Quem é capacitado para dizer se você precisa não é a Juliana, é o médico. Nós, advogados, somos instrumentos de defesa para buscar o seu direito, mas quem manda é o médico. Então, se ele está dizendo que você precisa e o plano vem com N argumentos, porque não está no rol, porque é estética, porque o abdômen não é avental, não está caindo sobre a pubis. Antes era só quebrado, né? Antes era só o abdômen que era quebrado. Agora não, agora tem que tampar a pubis toda. Tem uns planos de saúde aí que agora você não pode mais ver a genitália, nem do homem nem da mulher. Aí é avental. Porque daqui a pouco eles vão querer que chegue no joelho, né? Aí depois vai passar pro pé, porque não tem como. A pessoa com assadura, essa nossa cliente que fez cirurgia de Londrina na segunda-feira, na carne viva. Ela na carne viva, foi uma das avisos liminares mais emocionantes que eu já fiz na minha vida. Ela gritava o cunhado dela e falava, cunhado, aprovou, aprovou. E ela falando no desespero, assim, chorando aos prantos, eu não vou feder mais, eu não acredito nisso. Gente, é algo muito sério. Com Então, se o certeza. médico está falando que a pessoa precisa e o plano vem com N argumentos para negar, ao nosso ver, essa negativa ela gera sim um pedido de indenização. E essa indenização ela é em danos morais, tá? E a outra forma de ter um ganho no processo, que a gente pode dizer assim, é porque caso o juiz ele emita uma ordem, o advogado, que é especialista na área, ele tem que pedir uma aplicação de uma multa. Porque eu costumo dizer, eu sempre falei isso nas videochamadas, que o plano de saúde ele não tem medo da ordem do juiz. Ele tem medo da força que existe na ordem do juiz quando o advogado sabe trabalhar. Então, o advogado tem que pedir ao juiz, porque a justiça ela é 100% provocada, ele tem que pedir ao juiz que, se ele concordar em antecipar o direito da cliente através de uma liminar, ele aplique uma multa para obrigar o plano a cumprir essa multa. Essa multa não, essa decisão. E essa multa ela tem que ser por dia. Então, autorizo as cirurgias reparadoras do netinho sob pena de multa de R$ 1.000 por dia no prazo de 24 horas. O plano foi intimado, pum, começa a contar o prazo de 24 horas. Deu 24 horas e o plano nem ligou para você, não autorizou no aplicativo, nada aconteceu. Começa a contar a multa. E nós que somos especialistas, a gente não pode ficar deixando essa multa correr. Por quê? Porque eu não estou dizendo para o juiz que seu caso é urgente. Eu não estou dizendo para o juiz que você precisa dessa reparação justamente para você voltar a ter qualidade de vida. Então, eu também não posso ficar sentado esperando a multa correr. Eu tenho que avisar para o juiz, excelência, sua ordem não foi cumprida. Vamos tomar uma nova decisão, vamos tomar uma nova atitude. Aumente a multa, por favor. Ou realize o bloqueio judicial na conta do plano. Algo tem que ser feito. Se a gente ficar aqui esperando, a decisão vai ficar sem efeito, né? E quando a gente fala dessa multa, essa sua pergunta foi tão importante, por quê? Porque eu gostaria de colocar um fone, assim, ó, para todo o Brasil ouvir, de que essa multa ela é do cliente. Essa multa ela é do cliente. Então, quando o plano descumpre a ordem do juiz, essa multa ao final do processo, o juiz ele tem que converter nessa indenização ao cliente, porque o juiz deu uma ordem, o plano descumpriu e o cliente tem que ser indenizado lá no final. Ele tem que receber essa multa, né? Então, sim, existe, eu sempre falo que as pessoas perguntam, doutor, existe a possibilidade de eu ganhar alguma coisa fora as cirurgias reparadoras? E eu digo sim, se o advogado souber trabalhar direitinho, for especializado na área, ele vai abordar esses pontos que eu mencionei aqui agora, e você pode sim ser indenizado, porque de fato a sua negativa foi abusiva, única e exclusivamente porque o médico prescreveu. Então, se ele prescreveu, tá, tem que ser realizado dessa forma, tá? Então, é muito importante nesse sentido. Por quê? Porque a indenização tem que ficar cravado aqui na sua cabeça que ela é sua, ela é do cliente, ela não é do advogado, ela não é do plano de saúde, ela não é de ninguém, ela é do cliente. Quem é o autor da ação é você. É você que precisa cuidar da sua saúde. É você que lutou a vida inteira contra uma doença silenciosa, sim, porque obesidade só quem sofre sabe a dificuldade que é. Por isso que eu falo que ela é silenciosa.
Então, agora chegou o momento de você completar esse ciclo. Completa com a reparadora, porque aí você já dá aquele up, você fala, nossa, como eu tô diferente, nossa, como a minha vida mudou. É nesse momento que você dá esse up. Então, é de extrema importância, na minha opinião, ir atrás dessas indenizações. E o advogado tem que pedir, né, Tim? Porque se ele não pedir, infelizmente, o juiz ele não vai dar o que nós chamamos de ofício. O advogado tem que pedir a multa e tem que pedir outros detalhes importantíssimos para focar no cumprimento da decisão do juiz. O juiz tem o poder da decisão, mas a gente também tem que estar atento a isso para não deixar o direito do cliente se perder no tempo. Mais uma vez, a importância de uma advogada, um advogado especialista nisso, né? Exatamente. Uma pergunta aqui, quem libera o laudo é o próprio cirurgião? Isso, é o próprio cirurgião. Só que, como eu disse ali lá no iniciozinho da live, dificilmente o cirurgião credenciado ele vai dar o laudo com todas as áreas, tá? Porque ele tem um receio de sofrer retaliação, ser descredenciado do plano, né? Enfim, ter alguma animosidade com o plano. Então, na ausência, já que se ele não quiser prescrever para você, você pode procurar um cirurgião particular e ter a prescrição de todas as áreas que você precisa, sim. E lógico, se você for na consulta do particular e pagar por essa consulta, você também peça um orçamento para você ter em mãos o valor aproximado que seria as suas reparadoras. Doutor, agora uma pergunta aqui que não foi sobre plano de saúde. Existe reparadora pelo SUS? Sabe Ah, dizer? claro, existe sim. Na verdade, sabe o que acontece muito, né, Tim? Às vezes, a pessoa tinha um plano de saúde, às vezes empresarial, às vezes